Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, na verdade, são dois temas. Vamos falar da eliminação do Corinthians na pré-Libertadores e vamos falar também do Flamengo abrindo vantagem na final do Campeonato Carioca. Antes, deixa o like, se inscreve no canal. Já que você está vindo aqui embaixo para se inscrever no canal e deixar o seu like, você vem no primeiro comentário fixado e baixa o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu utilizo no meu trabalho. É o aplicativo que eu uso para acompanhamento de jogos em tempo real, estatística de jogos, conferir escalação de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada para baixar, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e na sua loja de aplicativos e fazer o download. Estou gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira, depois de uma noite muito agitada aqui no futebol brasileiro. Teve muito jogo de Copa do Brasil, o Grêmio passou sufoco de novo para classificar, mas classificou nos pênaltis depois de um 3-3 contra o Atlético em São João del Rei. Mas estou aqui para falar de dois jogos. A vitória do Corinthians, que resultou em eliminação na terceira fase da Libertadores, o que a gente chama aqui no Brasil de pré-Libertadores, e a vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Fluminense, primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Vamos começar falando do Corinthians. Cenário do Corinthians era Neoquímica Arena lotada novamente, de novo mais de 48 mil pessoas dentro da Neoquímica Arena, para o Corinthians precisar de um 3-0 ou de 3 gols de diferença para ficar vivo no confronto contra o Barcelona de Guayaquil. Quem passasse, e no caso foi o Barcelona, estaria na fase de grupos da Libertadores. Então, por si só, já era um cenário em que era muito improvável a gente supor que o Corinthians iria fazer um jogo de baixo nível de competição, de baixo interesse, de baixa intensidade, como o Corinthians jogou nas duas partidas que fez até aqui, e que fez, né, já que a participação acabou, que fez na Libertadores 2025. A partida que o Corinthians fez contra a Universidade Central da Venezuela, fora de casa, e a partida que o Corinthians fez contra o Barcelona de Guayaquil e tomou 3-0 no Equador, são partidas que são inaceitáveis para o time que o Corinthians tem, para a responsabilidade que o Corinthians tem, e era impensável que dentro da Neoquímica Arena lotada, com o apoio do torcedor, com o torcedor fazendo as cobranças da forma que o torcedor do Corinthians faz, era praticamente impossível imaginar que o jogo teria o mesmo perfil, porque contra a Universidade Central na Venezuela o Corinthians se lixou para o jogo. A verdade é essa, o Corinthians teve uma postura completamente de blasé, de que ia resolver o jogo a hora que quisesse, e voltou de lá com um empate, quase se complicou na Neoquímica Arena. E o jogo contra o Barcelona do Equador é uma partida paupérrima do Corinthians em produção ofensiva, não produz praticamente nada. Teve uma jogada quando o jogo estava 0-0 que o Garro escapou pela esquerda, não deu o passe para o Yuri Alberto, senão poderia sair o gol, e aqui a gente estaria fazendo outro tipo de vídeo, mas uma paupérrima. E no segundo tempo, um nível de desatenção incrível, um nível de intensidade baixo, e o 1-0 do primeiro tempo, naquele pênalti bobo feito pelo Choca, virou 3-0, e aí estava configurada a epopeia que o Corinthians ia precisar fazer hoje. Então, só para pontuar aqui, era evidente que o Corinthians ia jogar no segundo jogo, se dedicando, com atenção, brigando por cada bola, isso daí era evidente. E isso daí era esperado. E isso daí era o mínimo que o Corinthians poderia fazer. Então, eu estou fazendo aqui uma constatação de que o Corinthians sim se dedicou, que o Corinthians sim buscou a classificação, que o Corinthians teve muita disposição para buscar o resultado. E isso era o mínimo que se esperava. Agora, dizer que o Corinthians jogou bem ontem, dizer que o Corinthians jogou bem no 2-0 sobre o Barcelona de Guayaquil, daqui eu não vou comprar esse discurso. O Corinthians não jogou bem contra o Barcelona de Guayaquil. O Corinthians fez um jogo ruim contra o Barcelona de Guayaquil. E algumas estatísticas provam isso.
estatísticas que eu estou pegando lá no app do Flash Score. O Corinthians jogou 44 bolas na área do Barcelona de Guayaquil. 44 bolas. Considerando 90 minutos, dá quase uma bola cruzada na área a cada 2 minutos. Se dizer que isso é jogar bem, foi um Corinthians nada criativo. Nada criativo. Corinthians que criou, segundo a análise do Flash Score, uma chance clara de gol. Uma chance clara de gol. Eu imagino que tenha sido aquela cabeçada do Yuri Alberto no primeiro tempo. Uma chance de gol em quase 100, mais de 100 minutos, considerando o acréscimo. Corinthians que teve 24 finalizações, 7 no gol. E uma só clara. Então, assim, não foi uma boa partida do Corinthians. Não foi. Definitivamente não foi. De novo, o Memphis, uma partida muito abaixo do que ele pode. De novo, o Garro errando muito mais do que acertando. É bem verdade que o Garro lutou pra caramba e a gente sabe que ele não tá em boas condições, mas uma partida tecnicamente abaixo. O Mateuzinho jogou muito bem, mas do outro lado o Matheus Bidu muito pouco participativo. Os jogadores que vieram do banco, para mim, não jogaram bem. O Romero fez uma partida completamente apagada. O Thales Magno todo afobado depois que entrou. Então não foi uma partida boa do Corinthians. A ponto do torcedor dizer, não, muita gente dizendo, é uma partida de se orgulhar. É uma partida... Não, eu não acho que tenha sido, não. Acho que o Corinthians esteve longe de fazer um bom jogo. Pouquíssima capacidade criativa, articulação praticamente nenhuma, teve muita dificuldade de envolver o time do Barcelona, facilitou a cera, tem que falar, o time do Barcelona do Guayaquil fez muita cera, e foi recompensado como em toda a Libertadores é. E a cera do Barcelona do Guayaquil foi ajudada pela postura do Corinthians. Em vez do Corinthians procurar triangulações, procurar o jogo apoiado por baixo, para mexer com o bolo de jogadores do Barcelona que estavam lá da intermediária para dentro, o Corinthians facilitou a cera do Barcelona com 44 cruzamentos na área, segundo os números do Flash Score. Isso só facilitou o trabalho do Barcelona. Porque cada vez que era uma bola cruzada na área, a bola caía na mão do goleiro, o goleiro ficava 10 segundos com a bola. Cada vez que a bola batia, o goleiro socava e caía, era um minuto lá atendendo. Cada choque dentro da área era 1 minuto de atendimento. Em vez do Corinthians buscar uma triangulação. Acho que o Ramon Dias atrapalhou o time com a mexida dele. Ainda no primeiro tempo, mais ou menos 30 minutos, deixa eu ver aqui no Flash Score, foi aos 31. Ele tira o Ranieri, bota o Romero, aberto na direita. Quando ele tira o Ranieri e bota o Romero aberto na direita, quem sai da direita para vir trabalhar por dentro é o Carrilho, que vinha conseguindo construir, vinha conseguindo dar volume pelo lado direito. E o Romero entrou muito mal no jogo. Então, assim, essa alteração para mim piorou o time do Corinthians. Depois, ele tirou o Martínez para botar o Thales Magno. Eu não tiraria também. O Martínez é um cara que dá força ofensiva, é um cara que preenche meio campo. Então, enquanto ficaram lá o Corinthians com 5 atacantes praticamente, Romero na direita, Thales Magno na esquerda, Garro por dentro, Yuri Alberto e Depay socados na área, ficou um vazio no meio campo porque ele tirou o Martínez. Então, assim, não gostei das alterações do Ramon Dias, não gostei do jogo do Corinthians. O Corinthians não fez um grande jogo, ganhou por 2-0. Nesse cenário que eu pintei, não à toa, o Corinthians fez 2 gols em bola parada, nada contra, não estou criticando, só estou atestando que era o que o Corinthians tinha. Então foi uma partida para mim longe de ter sido boa, longe de ter sido boa. Acho que se o Corinthians jogar assim contra o Palmeiras no domingo, vai ter problemas, pouquíssimo, quase nada criativo, mais uma partida ruim do Memphis e por aí vai. Acabou fazendo 1-0 aos 40 do primeiro tempo,
depois de um cruzamento, de um escanteio do Garro, que o Félix Torres cabeceou de longe, tirando do goleiro. Acho que o goleiro Contreras, que fez cera pra cacete, acabou indo mal na jogada. E fez o 2-0 depois de um tumulto ali na área, depois também do escanteio, que a bola, o Gustavo Henrique cabeceia. Aliás, o Gustavo Henrique passou a reta final do jogo de centroavante, aquilo que tem virado moda aqui no futebol brasileiro, que para mim denota uma pobreza de muito técnico, mas tudo bem. Depois do escanteio, faltando 6 minutos para terminar, o gol foi aos 39 do segundo tempo. Depois do escanteio, o Gustavo Henrique ganhou na cabeça, cabeceou para a área, o Depay disputa com o goleiro ali, mas não toca na bola, e aí acaba que o Carrilho empurra para o gol já, e depois o Corinthians teve mais 6 minutos, mais 6 de acréscimo, teve um total ali de 12, 13 minutos, e praticamente não criou chance de gol, bola pingada na área, o Contreras lá, enfim. E o árbitro deu 6 minutos de acréscimo. Aí é o cenário de Libertadores, né? Não quer correr risco de cera na Libertadores, não fica em desvantagem, porque vai ter cera e o árbitro não vai punir e vai ficar por isso mesmo. Então, assim, ruim para mim o jogo do Corinthians para mim não foi bom, e o Corinthians está eliminado da Libertadores. Vai cair de novo para a Sul-Americana. No ano passado a Sul-Americana foi uma boa campanha do Corinthians, acabou caindo para o Racing na semifinal, mas, num geral, uma campanha ruim uma decepção grande, que a campanha do ano passado, que resultou em Libertadores, não vai ter fase de grupos da Libertadores, e uma decepção muito grande dos 3 jogos, especialmente os 3 primeiros jogos do Corinthians. Hoje mostrou disposição e espírito de luta, mas não jogou bem. Mudando aqui de foco, de assunto, vamos para a decisão do Campeonato Carioca. A decisão do Campeonato Carioca foi feita nesta quarta e já termina no domingo. Por que a federação fez isso? Por conta da data FIFA, né? A data marcada para a final do Campeonato Carioca seria dia 26, e a data FIFA, numa quarta de 26 de março, e a data FIFA tem jogo no dia 25, na terça. Então, por causa disso, a federação colocou hoje. E o Flamengo ganhou o jogo por 2-1, num gol do Fluminense no finzinho do jogo. O Fluminense diminuiu aos 43 do segundo tempo, numa cabeçada do Keno. Depois de um cruzamento do Fuentes da esquerda, o Keno deu uma cabeçada longa, o Rossi acho que estava um passinho para frente ali do que devia, e a bola acabou morrendo lá e fazendo um gol que deixa uma chama para o Fluminense, né, boa, porque o Fluminense até aquele momento estava perdendo por 2-0. O Fluminense teria que entrar no domingo para fazer 2-0 para forçar pênalti. E agora, com esse gol, o Fluminense sai perdendo por 1-0, o Flamengo ganha o jogo por 2-1, mas o Fluminense sai com o sentimento de tá vivo. Lógico que a última vez que Flamengo e Fluminense decidiram, o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 2-0 e tomou 4-1, né? Tomou 4-1 no jogo da volta. Foi lá em 2023, mas era um Flamengo treinado pelo Vitor Pereira, um Flamengo completamente desconjuntado, que não é o cenário de agora. Então esse gol dá uma sensação de respiro para o Fluminense, porque perder por 2-0 contra um Flamengo que tem a capacidade de controlar o jogo, embora não tenha feito isso no primeiro tempo, fez no segundo, mas não fez no primeiro, seria uma desvantagem muito grande. O jogo é um jogo que começa condicionado por um gol muito cedo. O gol do Wesley sai aos 6 minutos, numa jogada em que todo o sistema defensivo do Fluminense se posicionou, fez uma transição muito ruim. O Wesley recebeu essa bola na meia direita, quase na divisão do gramado ali, e arrancou até o início da intermediária do Fluminense, sem praticamente ser incomodado. Soltou um petardo de pé direito, saiu forte o chute, quica no gramado, mas acho que o Fábio contribuiu. Era uma bola defensável. O Fábio não conseguiu, até toca nela, não conseguiu defender, a bola entrou na parede da rede, fez 1-0. Esse gol, ao contrário do que a gente imaginava,
esse gol ele piorou o time do Flamengo, porque o Flamengo nesses 10 primeiros minutos, o Flamengo foi um time que conseguiu encaixar a marcação, foi um time que conseguiu reter a posse de bola, e com o passar do tempo, ou depois desse gol, o Fluminense cresceu na partida. O Flamengo passou a tentar acelerar demais as jogadas, a tentar dar os botes de encaixe de marcação de uma maneira pouco pensada, e assim o Fluminense cresceu no jogo. O Fluminense teve ali dos 10 até os 35, uns 25 minutos ali em que o Fluminense foi melhor que o Flamengo. O Fluminense subiu pressão, o Fluminense atrapalhou a saída de bola do Flamengo, uma saída de bola vacilante. O Fluminense recuperou algumas bolas, numa delas a bola acabou chegando para o Arias na meia-lua, ele conseguiu ganhar uma dividida ali na entrada da área, estava livre de frente para o gol, chutou, tentou tirar do Rossi, ela beijou a parte de fora da trave e saiu, era uma chance clara do Fluminense. Depois o Fluminense teve um ou outro chute de fora e o Flamengo não conseguia retomar o domínio do jogo. Cresceu novamente na reta final e voltou para o segundo tempo melhor. Aí no segundo tempo o Flamengo de fato jogou muito bem, o Flamengo dominou o Fluminense no segundo tempo. O Flamengo conseguiu adiantar essa marcação, roubar muitas bolas no campo de ataque. Luiz Araújo muito bem, mesmo jogando pelo lado esquerdo. O Plata foi um que não conseguiu substituir o Bruno Henrique à altura, jogando como centroavante. Ele sai para a entrada do Juninho. Essa substituição acontece aos 20 do segundo tempo. E o Flamengo continua crescendo. O Fábio faz uma defesaça na finalização do Arrascaeta. O Juninho tem uma outra finalização para o alto, até o gol do Juninho, que é uma jogada que o Luiz Araújo ganha pela esquerda, faz uma boa jogada, inverte para o Gerson. O Gerson, essa fatiada para achar o Gerson do outro lado da área. O Gerson rola para trás, o Arrascaeta bate. A bola desvia num zagueiro, sobra para o Juninho, ele chuta. Acho que a bola ia no meio do gol, desvia no Ignácio e mata o Fábio. 2-0, esse gol sai aos 31 do segundo tempo. O Flamengo continua tendo muito volume de jogo e quando tem as substituições, sai o Arrascaeta, que não jogou grande coisa, mas estava conseguindo ali dar sequência a algumas jogadas. E sai o De La Cruz, esse hoje jogou para mim muito bem, o De La Cruz. Entra o Matheus Gonçalves e Everton Araújo. E aí o time do padrão do Flamengo cai, o Fluminense também faz algumas mexidas. E os últimos 5 minutos do jogo, o Fluminense vai para cima, diminui e ainda tem até um ou outro bate e rebate ali para empatar. Gostei assim do segundo tempo do time do Flamengo, acho que o Flamengo jogou muito bem no segundo tempo. No primeiro tempo, gostei da capacidade, da imposição que o Fluminense conseguiu. O Fluminense fez uma ótima saída de bola com o Thiago Silva, ganhou do meio-campo do Flamengo em muitos momentos e incomodou a saída de bola do Flamengo, e por isso o Fluminense teve volume para empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Não empatou, tomou o 2-0 e conseguiu ficar vivo com esse gol do Keno, num raro gol de cabeça do Keno. O Keno não é de cabecear e fez o 2-1. É ainda uma vantagem grande para o time do Flamengo, porque vai obrigar o Fluminense no jogo da volta a ser mais agressivo. Ao ser mais agressivo, ele vai dar mais espaço, e o time do Flamengo, que tem uma capacidade muito boa de controlar o jogo, embora não tenha feito isso no primeiro tempo, ele tem uma capacidade também muito boa de fazer transições, de acelerar. É um Flamengo que tem sofrido demais com lesões, não tem Cebolinha, não tem Michael, não tem Bruno Henrique. Não estou nem considerando o Pedro, porque esse ainda vai demorar para voltar. Mas da galera que está à disposição, machucados, não tem Cebolinha, não tem Bruno Henrique, não tem Michael. Fazem muita falta. Então, mesmo assim, o Flamengo tem conseguido jogar bem em vários momentos. Hoje, acho que o segundo tempo do Flamengo foi muito bom até os, 5 minutos finais, quando o Fluminense empata e dá uma carga ali. Mas foi um segundo tempo muito bom. No jogo da volta, o Fluminense vai ter que pressionar o Flamengo o tempo todo. Mano Menezes falou isso na entrevista coletiva, que o fato de ter tomado gol cedo obrigou o Fluminense a sair, a ser mais agressivo, e contra o Flamengo você acaba
tendo meio que um cobertor curto ali de tentar ser agressivo, se marcar a volta, mas é o cenário do jogo da volta. Acho que a vantagem do Flamengo, apesar de ser de um gol só, é boa. O Flamengo pode empatar, empatar o jogo que será campeão carioca. O Fluminense precisa vencer por um gol para forçar pênaltis direto, não tem vantagem na decisão, ou precisa de 2 ou mais para ser campeão direto. É esse o cenário do que eu vi do jogo. E você, o que você achou? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, baixa o app do Flash Score, à sua disposição, um aplicativo para estatística em tempo real, acompanhamento de jogos em tempo real, tudo de graça no seu celular. Você não paga nada para ter o Flash Score no seu celular, é o aplicativo que eu uso, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.